Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aqui a mais um encontro no nosso canal da Sociedade Chesterton Brasil. O meu assunto de hoje é sobre um livro de Chesterton, que nós ainda não temos tradução, por isso é muito interessante que você escreva aí, eu digo assim, quero a tradução desse livro, poxa vida, já vi em outro lugar. Sabemos que existe uma edição em espanhol, não me lembro por que editora, claro, evidentemente foi escrito originalmente em inglês, e não poderia ser diferente, ainda mais com esse título, né? Em tradução livre, Uma Breve História da Inglaterra, certo? Que é um livro onde Chesterton vai procurar fazer isso, uma breve história da Inglaterra. Mas, além de eu achar que vale muito a pena a leitura dele, porque certamente nós vamos ter Chesterton nos informando a partir da sua maneira de enxergar as coisas, como ele vê a história do país, né, que informa quem ele é, né, e mesmo a orientação, né, das suas discussões e assim por diante. Então o texto Uma Breve História da Inglaterra me parece um texto incontornável para qualquer pessoa que quer então, né, aprofundar os estudos, né, que tem, os seus estudos acerca de Chesterton, os seus escritos e assim por diante. Está bem? A outra coisa muito importante é esse livro talvez nos ajude a compreender aquilo que algumas pessoas não pegam acerca do Chesterton biógrafo ou mesmo do Chesterton quando trata de um tema de história. Chesterton tem uma preocupação que eu poderia chamar, não sei se de maneira muito adequada, quase uma preocupação metafísica, tá? Com os escritos que ele elabora. Ou seja, algumas pessoas às vezes leem Chesterton e querem, sobretudo, um amigo até me expressava isso quando lia a biografia de Santo Tomás de Aquino, elas querem, sobretudo, uma história linear, alguma coisa que faça sentido num senso bem comum e prático da palavra, tá? Vamos dizer que há um começo, meio e fim, ou que pelo menos tenha uma sistemática, que eu consiga compreender bem qual é, né, logo na arrancada. Sei lá, o tema será os grandes generais da Inglaterra, os grandes batalhas da Inglaterra, os grandes artistas da Inglaterra. Muito bem, não é uma história linear, mas eu entendi que cada capítulo vai falar de um grande artista. Talvez eu pudesse organizar a obra dessa forma. Eu vou falar, né, dos grandes artistas desde lá, e eu vou fazer um capítulozinho sobre, né, os homens que escreveram na pedra, né, as inscrições que existem na caverna em algum lugar da Inglaterra, até, né, os grandes, acho que é assim que chamamos, megalitos, certo? Lá Stonehenge e tudo mais. Aí vai tentar abordar isso como uma forma de obra de arte. Aí depois vai falar das comunidades celtas que tiveram contato com os romanos. Aí depois vai falar, né, da província da Britânia, né, que abrangia também a Inglaterra de hoje em dia. Aí depois vai falar, né, sobre outros artistas, assim vai indo até chegar no século XX, tá? Bom, você entendeu. Eu vou fazer uma história da Inglaterra a partir da arte, uma história da arte, né, da Inglaterra, e nisso vou procurar contar também outras coisas na história, tá? Então é isso. Agora, se eu pego o Breve História da Inglaterra do Chesterton e alguns outros livros dele, eu percebo que as coisas não correm de uma maneira que eu saiba cravar, né, dizer de arrancado. Não, as coisas vão para esse lado, não, as coisas vão para aquele outro lado, e assim por diante. Ele vai em algumas informações, reflete sobre outras, talvez faça um salto de tempo, retorne ou volte para um momento anterior, inclusive daquele ponto da qual vocês partiram. Então você partiu de 1410 e foi lá para 1912. Ele fez um comentário que ele achava que tinha relação com 1912, né, em relação a 1410, mas em 1912 ele lembrou que tinha uma coisa acontecendo no ano, né, 48, né, da era cristã, um pouco depois dos romanos chegarem aqui, que ele acha que se repetiu. Você percebe? O Chesterton, algumas vezes, ele se permite, na verdade, ter, né, a descrição histórico-biográfica, às vezes não vou chamar de desculpa, mas como uma grande cúmplice na hora de explicar algumas das coisas que são mais pungentes. E eu acredito que muitas dessas biografias em que Chesterton trabalhou não foram por acaso. Algumas podem-se perfeitamente ter sido contratadas, pessoas, né, então pagaram, cara, vai lá e produz a biografia de fulano de Beltrano, mas eu acredito que várias delas não estão ali por acaso. Elas são de personalidades, Chesterton considerava relevante, ou que ele achava que poderia ajudar, porque a obra ou o pensamento trazia algum aspecto que casava com algo que ele percebeu e a qual ele também gostaria de comentar dentro dessa biografia. Tá? E eu penso que existe, num país como a Inglaterra, uma discussão muito extensa ao longo de muito tempo, tá?
sobre essa questão do que significa ser inglês, o que significa ser disso ou daquilo. Nós brasileiros, volta e meia, estamos nessa pergunta, o que faz um brasileiro? Né? Então, ou seja, as coisas são tão automáticas. Bom, num país como a Inglaterra é mais fácil que nós tenhamos uma certa unidade, ainda que sabemos que não é bem assim, tá? Isso nós estamos falando de Inglaterra, certo? Vamos distinguir uma coisa. Por exemplo, eu acho muito interessante o Peter Burke levantava a questão para isso. Tem a esposa do Peter Burke escreve junto com ele, tá? Que eu acho que é a Ana Maria. Eu vou até procurar em algum momento para trazer aqui Palhares Burke. Palhares Burke, eu me lembro o sobrenome esse, né? Mas e que ele fala, certo, que aparece, né, em vários momentos essa preocupação sobre o que é ser inglês, tá? E alguns falam algumas coisas meio que identificáveis de uma coisa para outra. A Inglaterra é uma ilha, né? Se não me engano, se é Castro Alves ou alguém que tinha, né, um poema que era assim: o inglês marinheiro frio, ao nascer no mar se encontrou. Porque a Inglaterra é um navio que Deus no mancha ancorou, tá? Agora, a Inglaterra não é uma ilha. A Inglaterra é uma porção de uma ilha. A ilha na qual está a Inglaterra possui também dois outros países chamados País de Gales e Escócia. A Grã-Bretanha é uma ilha. Nesta ilha está uma porção dela que é a Inglaterra, né? Mas essas identificações, certo? Inglaterra, Reino Unido por Inglaterra, ou Grã-Bretanha por Inglaterra, é o natural de um processo hegemônico que, vamos combinar, se dá há muito tempo. Desde, né, de Eduardo Woodstock, o Príncipe Negro, tá, no século XIV, seguindo, né, adiante com os Stuarts sendo coroados depois da Rainha Elizabeth, até os dias de hoje, onde, na minha opinião, a cultura dos outros países, sobretudo ali da Escócia, tem grande representatividade com a figura dos Windsor, né? A gente vê que existe um grande carinho, já existia, né, da Rainha Elizabeth, certo? Desde a Rainha Vitória, que decide comprar, então, o castelo de Balmoral para ser o local do seu repouso, né, no verão, e depois, né, sempre a oportunidade de estarem com elementos indumentários escoceses e assim por diante. Para mim, que olho de fora e não estou metido na briga, tá tudo certo, tá? Acredito que os escoceses têm uma opinião bem mais ácida sobre esse tipo de coisa, tá bem? Mas essa ideia, né, de dizer o que é inglês, né, com que se identifica a Inglaterra e tudo mais, esse é o tipo de coisa que aparece com força, né, nas últimas décadas, justamente por causa do esfacelamento de algumas coisas que, inclusive, davam muita identidade ao britânico ou ao inglês no geral, entre elas o final do Império Britânico, certo? Entre outras coisas mais, a entrada de uma série de outras culturas, certo? Vinda de imigrantes, de ex-colônias ou de outros grupos, tá? Onde algumas coisas acabam se tornando hoje em dia tão inglesas quanto fish and chips ou marmite, ou a questão do roast beef ou qualquer outra coisa assim, ou pub. Por exemplo, a maioria dos ingleses, por que eu posso falar, não passam sem curry, que é uma coisa indiana, tá? E entre outras coisas assim como comida turca na Alemanha, e assim vai. Tá? Então, quando a gente pega a obra de alguém como Chesterton, que é a breve história da Inglaterra, tá? Tradução livre, vocês vão dizer aí se querem a nossa tradução, a gente vai burilando isso. A gente está com um autor muito privilegiado. Se a gente para pensar como é abstrata essa ideia da identidade, mas como não dá para passar sem uma identidade, certo? Tem alguém como Chesterton trabalhando esse tema, certo? De como se constitui, né, um país, uma nação com a identidade. Ele tem esse olhar tão especial para o fundamento das coisas, como ele vai expressar já no primeiro capítulo de Hereges, certo? É uma coisa privilegiada, é realmente algo que vale a pena conferir, está bem? E eu acredito que, em grande parte, pode se tornar uma escola para a gente ler outras coisas que o Chesterton produz. Nós mesmos produzimos aqui uma biografia que talvez seja, se não a mais relevante, no campo da crítica literária que Chesterton exercia, é a mais importante, que é o trabalho dele sobre Charles Dickens. Tá? Mas é interessante também, ao mesmo tempo, que ele está preocupado em nos dar, né, a vida de Dickens, tá? Como também um instrumental para a leitura e conhecimento das suas obras, certo? De maneira que até alguém poderia perguntar assim, mas o cara não leu muito Dickens, será que ele aproveita isso? Na minha opinião, sim. Acredito que possa haver divergências.
Mas, na minha opinião, sim, você aproveita, mas com certeza, lendo as obras de Dickens, você vai aproveitar de um nível, né, muito diferente, certo? Então, tudo isso para dizer, né, que Chesterton tem uma maneira única de abordar tanto os eventos biográficos, certo? Como também aqueles que fazem parte da história. E aí nós podemos enxergar o peso que tem, né, a intersecção da arte poética naquilo tudo que Chesterton faz. Chesterton não consegue tirar, como quem tira um chapéu, certo? O seu olhar, né, ao mesmo tempo de poeta, de filósofo, quando vai tratar de historiografia. Né? Mas aquilo está presente do mesmo jeito que está presente também o seu olhar de filósofo e teólogo quando ele faz literatura. Tá? Essas coisas vão se enredando nessa figura complexa e monstruosa, no melhor sentido da palavra, pelo tamanho, né? E ao mesmo tempo por uma certa complexidade. Complexidade essa que, paradoxalmente, permitiu que ele fosse o grande cantor e defensor do homem comum, na sua casa comum, com sua família comum. Né? Talvez seja isso. Quando nós precisamos explicar o óbvio, ou ninguém faz, ou somente gênios, né, conseguem o fazer. Porque se o sal perder o sabor, né, com o que se salgará? O que pode restituir, né, o sabor ao sal? Se é ele que deveria, né, renovar, né, enfatizar, aumentar o sabor de todas as coisas. Mas eu acredito que Chesterton, ele teve alguns bons sucessos nesse intento, né, de voltar a dar um significado profundo porque verdadeiro, né, de várias coisas comuns que acabaram sendo injustamente desprezadas ao longo desse século XX, que já foi chamado de século da violência. Né? O valor do sonho, o valor da poesia, o valor da verdade, o valor da inocência, o valor da simplicidade. Tudo isso presente num autor único. Eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado, não deixe de curtir esse vídeo, se você curtiu, não deixe de curtir, compartilhar com quem você sabe que gosta, e também de conferir as ofertas, né, na nossa loja virtual. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.